Boa tarde, queridos. Hoje eu trago para vocês um tema onde diz assim: Deus nos chama à responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida da viúva, que os irmãos encontrarão em 2 Reis. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Naquela época, amados, para uma mulher, ela não podia trabalhar fora de casa, a não ser cuidando da sua própria família. E com isso, ela tinha diversos problemas, além dos emocionais, pela falta do marido, do esposo, o mantenedor da sua família. Ele havia contraído uma dívida muito grande. A Bíblia não menciona o valor, mas diz que era uma dívida grande. Sim, uma dívida muito grande. A lei israelita, ela permitia, como forma de proteção ao credor, que os irmãos encontrarão em Deuteronômio 15, do 1 ao 18, que se tomassem os filhos dos devedores para que assim trabalhassem pelas dívidas contraídas, caso ela não fosse paga. As pessoas que viviam na pobreza, elas tinham uma vida muito dura, pois tinha que enfrentar a desesperança todos os dias. Coisas simples como comida, roupas, ela fazia toda a diferença entre a vida e a morte. E os problemas da viúva foram multiplicados com a morte do seu marido, deixando dívidas que ela não podia pagar. É um fato que esta pobre mulher vem a Eliseu logo após a guerra acabar entre os reis de Israel, que é o reino do norte, e o de Judá, que seria o reino do sul, contra o rei dos moabitas. A morte, a pobreza extrema estão sempre ligadas às misérias da guerra. Queridos, entende-se que o tipo de pedido que a viúva fez a Eliseu naquela hora era, na realidade, direcionada. Prestem bem atenção, amados. Era, de fato, direcionada ao rei, a autoridade judicial suprema do país. Porém, como a lei não proibia a tomada dos filhos pelo credor, e como era algo mais culturalmente aceito até as demais nações em redor de Israel, a viúva não via outra saída a não ser clamar a misericórdia divina. Analisamos que a situação aqui apresentada, a viúva não possuía nada que pudesse oferecer em troca do favor prestado, a não ser uma botija com azeite. Os irmãos percebem que diante a toda a dívida contraída, apenas o que a viúva possuía era uma botija de azeite, qual não sabemos o tamanho, se era pequena, grande, média. A Bíblia menciona apenas uma botija de azeite. Amados, e nós, quantas vezes nos encontramos em situações parecidas e também que sentimos que nada temos a oferecer a Deus? Romanos, capítulo 12, versículo 13, ele diz: Comunicai com os santos nas suas necessidades,
seguir a hospitalidade. A viúva diz assim: tu sabes que o teu servo servia ao Senhor. Amados, profundo é o testemunho que esta mulher dá a respeito do seu falecido marido. Ela vem a Eliseu demonstrando muito respeito. Com o seu coração quebrantado, chama-o de Senhor, pois sabia que o seu pedido se dirigia a Deus através do profeta. A viúva, em suas palavras, estava dizendo apenas uma verdade para Eliseu e não uma reclamação. Ela fala do fato inegável de que Eliseu conhecia a lealdade com que seu falecido marido servia a Deus e ao próprio Eliseu. Ela o relembra da vida piedosa que o seu marido teve. E na sua extrema necessidade, apenas apresenta a sua justa causa ao homem do próprio Deus. A causa dela era justa. Ela não pedia riqueza ou status, ou que Eliseu descumprisse a lei, mas queria apenas um livramento pela vida dos seus filhos. A forma como ela fala, ela demonstra para nós, amados, uma grande fé. Perceba que ela não pede nada a Eliseu, mas o deixa ciente da sua miséria. Ou seja, ela confiava que Deus sabia o que era o melhor para a sua família e se colocou totalmente debaixo da providência divina. E agora eu lhes pergunto, queridos, como é ou como tem sido o seu relacionamento, o meu relacionamento para com Deus e para com os outros? Deus honra aqueles que lhes são fiéis. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Eu creio nisso, que Deus honra aqueles que lhes são fiéis. Também é fato que se Eliseu havia atendido a pessoas importantes, como os reis de Israel e aos capitães de seus exércitos, ele da mesma forma, ele não deixou de ouvir o clamor de uma pobre viúva. Muitas vezes nós, seres humanos, sofremos esses tipos de discriminações por conta, muitas vezes, da nossa condição social, da nossa cor, da nossa cultura, e vai por aí acerca de muitas discriminações sofridas por conta da nossa própria sociedade. É fácil uma pessoa bem apresentável, ela se dirigir até nós e nós sermos bem receptivos com elas, não é verdade? E quando uma pessoa menos favorecida nos procura, o que muitas vezes nós sentimos, queridos, pensamos ou falamos? Sentimos repulsa? Sentimos incômodo? A viúva apresentou e entregou o seu caso nas mãos de Deus. Correu para o abrigo certo, o descanso em Deus. E logo veio a resposta divina. O profeta Eliseu viu que o testemunho do seu servo era verdadeiro, que ele era fiel a Deus, mesmo que morto. Diz a Bíblia que ainda fala, que você pode encontrar em Hebreus 11:4, onde diz assim: pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Apenas um pouco de azeite nos basta, queridos. Então Eliseu pergunta
O que a viúva tinha em casa para que usasse em seu socorro? O que muitas vezes você tem em sua casa, em sua despensa, para que Deus possa agir em seu socorro? E Eliseu lhe disse que você encontrará em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, Senhor, senão uma botija de azeite. Na verdade, pela fé, ela já possuía tudo o que precisava. Amados, isso é muito profundo. Pela fé, aquela mulher já tinha tudo o que ela precisava. E Eliseu, como um homem de fé, que enxergava o sobrenatural, discerniu rapidamente o que Deus queria realizar, antes mesmo de que ela terminasse a falar. O profeta de Deus já sabia, muito antes da necessidade da viúva, ele já sabia o que Deus iria fazer na vida dela. Era como o que havia ocorrido com Elias, quando orou para que chovesse sobre Israel e mandou o seu servo olhar se já havia alguma nuvem. Que também está em 1 Reis 18:44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Aleluia, glória a Deus. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Na verdade, o profeta, queridos, ele coloca sobre ela, sobre aquela mulher viúva e pobre, a responsabilidade do milagre. Vocês já passaram por isso? Será que eu já passei por isso? Deus te colocar sobre a responsabilidade do teu próprio milagre. A viúva via uma pequena botija com azeite, mas Eliseu, ele contemplava o sustento, a bênção de uma grande abundância de víveres na casa daquela pobre mulher. O azeite era usado como remédio para a aflição do estômago ou como um bálsamo para curar feridas. Era também utilizado como combustível para as lâmpadas em suas casas. Vejam a necessidade do azeite. Ele era usado para curar cicatrizes, feridas e para acender as lamparinas para que houvesse luz no período escuro. Soldados passavam frequentemente azeite também nos escudos, para que esse de couro que utilizavam nas batalhas não se tornassem frágeis, eles fossem mais resistentes. O unguento também era base para perfumes e pomadas perfumadas muito caras. Um pote à base de óleo, mirra e incenso poderia ser vendido por um preço que equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador. Então não era nada barato, era bem caro. Deus, ele não desampara os seus, jamais. E era exatamente isso o que ele ia fazer na vida daquela pobre mulher. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas muitas, não poucas, e entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Se ela tivesse uma vizinhança tremenda, grande, imensa, a bênção dela seria de acordo com as vasilhas que ela conseguisse resgatar emprestada
de toda a vizinhança. E aqui uma coisa me chamou a atenção nesse versículo, que acabo de ler para vocês, que vocês encontrarão em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele mandou que ela procurasse os seus vizinhos. Às vezes, querido, o nosso milagre não depende apenas de nós, mas também depende da colaboração de outras pessoas. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Que podem ser colegas de trabalho, parentes, amigos, familiares, vizinhos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes o nosso milagre, a nossa maravilha também depende da colaboração daqueles que nos cercam? O milagre estava limitado a tanto quanto fosse a fé daquela mulher. Pois quanto mais vasos ela conseguisse, mais puro azeite ela receberia. E ela seguiu a palavra profética de Deus através de Eliseu. E o óleo não parou enquanto havia vasos vazios, pois ela fez conforme a instrução do servo de Deus. Vai, pega o tanto de vasilhas que você conseguir, entra na tua casa, fecha a tua porta, tu com teus filhos, e deita azeite em todas as vasilhas que ali estarão vazias. E segundo a instrução de Eliseu, ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrasse. Viver, amados, viver do que sobrasse. A viúva que clamava pela vida dos seus filhos foi atendida muito além do que ela pediu ou pensou ao Senhor. Com certeza, ela nunca imaginou tamanha bênção, porque era muito grande uma quantidade em que ela pudesse pagar aos credores do marido falecido e viver com o que sobrasse. Oh, maravilha! Era muita coisa, amados. Grande foi o livramento na vida daquela mulher. Uma bênção muito grande. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, que está em Efésios 3:20. Aleluia, Jesus. E o que você tem em casa? Eu te pergunto neste final de tarde. O que você tem em casa? Há momentos, amados, que as circunstâncias, elas nos levam a situações semelhantes à multiplicação do azeite da viúva. Horas difíceis, quando achamos que nada mais nos resta na vida. Sentimos vazios, abandono no coração. É como se estivéssemos perdidos. E Deus habita em você. O Deus que pode multiplicar esse azeite, que pode multiplicar e multiplicou de uma forma a te ungir poderosamente e te envolver com teu unguento santo. Você crê nisso? E o que você tem em casa? O que você sabe fazer? Às vezes achamos que o que temos é tão pouco, que é desprezível, mas com a unção do Espírito Santo, esse pouco pode se transformar em abundância. Deus usa as pequenas coisas. Prestem bem atenção ao término desta mensagem. Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os sábios para confundir os fortes. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Creia nisso, queridos, e haja e pense como aquela viúva do azeite. Peça, clame, ore a Deus e apresente a sua causa nas mãos dele. Confie, faça, realize, pois com a unção do Espírito Santo, enquanto houver vasos vazios,
o óleo na tua casa não irá faltar. Isto é, a unção, a graça, a misericórdia, a abundância de Deus não irá faltar em tua casa. Que Deus possa abençoar os amados de uma maneira tal que não haja espaço em seu coração para que as bênçãos de Deus sejam derramadas nessa tarde. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.